Eita, Glória. Nossa, é forte aqui. Bom, pessoal, bom dia a todos, né? E iremos iniciar a nossa aula de hoje, né? A minha tela, ela tá aparecendo nítida aí para vocês, aí uma bolinha vermelha, tipo um laserzinho. Tá sim, professor. Ok, né? Então, sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje, né? A nossa aula, ela sempre ocorre nas segunda-feiras, tá? Para quem está aqui pela primeira vez. Nosso horário, ele inicialmente ele está posto às 10 horas da manhã, tá? Com o tempo às 11h45, mas pode ocorrer que a gente finalize antes ou um pouquinho depois, né? Mas isso são detalhes, tá? Então, quero compartilhar com vocês a agenda dessa etapa, ó, essa agenda do primeiro ano será a agenda que nós iremos seguir, tá? O primeiro ano em si, para quem ainda não entendeu, na sua quase totalidade, ele é composto do assunto de funções, tá? Então, a gente segue aí no livro digital, quem tiver o livro digital ou o livro físico, a gente vai estar lá no capítulo 3, tá? O capítulo 3 inicia na página 72 do livro físico, e aí, se você for usar o livro digital, você vai encontrar lá na página 75, né? Ele dá uma diferença de páginas porque ele contabiliza desde a capa, tá? Na página 72, a gente inicia um assunto novo chamado função afim. Dentro do capítulo 3, o qual nós iremos discutir a partir de agora, nós teremos aí o assunto, nós teremos um texto inicial. O problema de internet está horrível hoje. Tá, carregou. Então, nós temos aí um texto inicial que nós iremos discutir hoje. Nós temos o início, ou seja, uma introdução sobre função afim. Seguimos aí com o gráfico de uma função, zero de uma função, coeficientes de uma função, translação do gráfico no plano cartesiano. Teremos aí a classificação das funções crescentes e decrescentes da função afim, o estudo do sinal, a proporcionalidade e conceituaremos aí a função linear. E faremos aí um upgrade das inequações do primeiro grau, que foram discutidos lá no fundamental, mas agora iremos ver em um nível mais elevado. E aí, na aula de hoje, nós estaremos inicialmente tratando desse texto inicial aí que tem na página 73, intitulado como Lâmpadas, e em seguida nós estaremos iniciando propriamente dito o estudo de funções afim, né? Então, se vocês observarem inicialmente, nós temos aí lâmpadas, né? Estão todos enxergando? Eu espero que sim. Sim, sim. Ok. Eu estou. Eu tô. Ok. Qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando, vocês podem estar ativando o áudio e fazendo suas considerações, tá? Se vocês observarem aqui, nós temos um conjunto de lâmpadas, né? Essas lâmpadas em si, dá para saber que tipo de lâmpada é essa? Vocês conseguem identificar que tipo de lâmpada é essa? Oi? Eu não sei o nome não, mas algumas parecem com lâmpadas fluorescentes e as outras incandescentes. Perfeito. Você consegue perceber alguma lâmpada de LED no meio dessas lâmpadas? Não. Não, né?
É bem perceptível, né, inicialmente, quando a gente faz esse tipo de pergunta, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é ser lâmpadas incandescentes. A gente sempre tem essa percepção por conta do brilho, né? Então, se a gente observar bem, por ter essa cor amarelada, a gente associa que ela é incandescente, visto que as lâmpadas fluorescentes ou de LED, elas possuem uma coloração branca, né? E aí eu faço a pergunta para vocês, qual é mais econômica? É a incandescente, a fluorescente ou a de LED? É de LED. Como é que a gente chega a essa conclusão? Existe algum parâmetro que possibilite fazer essa afirmação? E aí, quando a gente analisa em relação a custo-benefício, é melhor ter uma incandescente, uma fluorescente ou uma de LED? Né? Então, são perguntas que a gente acaba se fazendo, né? E aí a gente, quando faz a substituição, mesmo em casa ou no trabalho, a gente sempre tem essas dúvidas, né? E quando a gente está fazendo a aquisição, ou seja, a compra, o que a gente percebe com bastante frequência é que a pessoa, então, eu vou levar. Se ela é mais cara, Seu áudio está são interferindo. as qualidades. Oi, essa internet tá horrível, cara. Melhorou? Agora, Melhorou. Tava bugado. Deixa eu... Melhorou? Tá. Eu vou desligar a minha câmera, se eu sei que melhore a qualidade do vídeo, né? Bom, então vamos aí às considerações iniciais, tá? Utilizar energia elétrica com consciência também é uma forma de combater o desperdício de recursos naturais. E isso, claro, ajuda a preservação do meio ambiente. Sem contar também, né, que o desperdício de energia elétrica gera custos, principalmente para o papai e a mamãe de vocês, né? Uma medida que evita o desperdício e contribui para a produção do valor da fatura de energia elétrica é optar, quando possível, por um tipo de lâmpada mais eficiente para a residência. E até uma lâmpada que forneça mais brilho e que claro, né, dissipe menos calor. De maneira geral, as lâmpadas mais utilizadas no Brasil, elas eram, tá? Porque aqui a gente está considerando que essa fonte de pesquisa, ela é de 2015, ou seja, ela tem 5 anos, foi feito esse levantamento 5 anos atrás. Elas, é, tá bugando partes de novo. do nosso Brasil, onde tem pessoas de menos poder aquisitivo, é perfeitamente. E agora? Melhorou. Oi, melhorou? Ok. Então, uh, em relação à utilização de lâmpadas, o que a gente percebe é que as incandescentes, que apesar de consumir muita energia, ela foi a mais vendida no país por um bom tempo, né? Isso porque o custo dela é mais barato, o acesso dela é mais barato. Entretanto, o consumo e a perda é muito grande, né? Vendo essa problemática, foi se criada a lâmpada fluorescente, isso lá no final da década de 90, né? Com que finalidade? Para economizar, né? A intenção inicial era sempre a questão da economia da energia, né? E depois veio a lâmpada de LED, né?
que possuem um baixíssimo custo de energia, e tem lâmpadas de LED que duram em até 5 anos, né, quando comparado aí aos demais modelos. Então, a gente vai observar a seguir um comparativo entre essas, tá? Isso aí a gente vai considerar em relação a 1 hora de funcionamento, tá? Deixa eu atualizar aqui. Essa internet hoje não tá legal, né? Parece que ela resolveu dar uma bugada legal, A né? minha, por exemplo, tava Então, com 3G, porque o Wi-Fi daqui de casa tá fraco. é justamente isso que eu falei no início, né? Depois daquela chuva que deu aí semana passada, danificou muitos ramais aí da internet, danificou algumas empresas, a exemplo da Oi, ainda não conseguiu restabelecer 100% dos seus clientes, né? A minha aqui, que é Garra Telecom, tá igual a internet de padaria, né? Tem hora que funciona, tem hora que não funciona. Mas enfim, né? Vamos aí ver o que acontece para frente. Então, se vocês observarem aqui, ó, eu trouxe para vocês aqui, essa imagem ela tá no livro, mas eu ia trazer outra, mas eu preferi deixar só no livro, né? Se vocês observarem aí, nós temos 3 lâmpadas diferentes, né? Nós temos aí o exemplo da lâmpada incandescente, que produz a luminosidade laranjada. Nós temos a fluorescente e nós temos a lâmpada de LED. Se vocês observarem bem, em relação à potência, né, nós temos que a incandescente ela tem uma potência maior, ela tem 60 watts de potência. A fluorescente ela tem 15 watts de potência e a lâmpada de LED tem 10 watts de potência. O que significa isso? Se vocês observarem com bastante atenção, as 3 lâmpadas elas produzem o mesmo brilho, né? Se vocês observarem bem aí, não sei se dá para ler, mas eu acredito que sim. Olha aí, elas estão dizendo que elas têm luminosidades equivalentes. Ou seja, apesar de elas terem potências diferentes, elas produzem o mesmo resultado final, né? E aí, é claro, a gente sabe que enquanto maior a potência, maior é o consumo, né? Então, para quem não sabe, esse W maiúsculo aqui, que está do lado do número, ele significa watt, tá? Que é a unidade de potência. Essa é uma unidade física, tá? Como é que a gente encontra a potência de um equipamento? No caso, nós estamos citando a lâmpada. Mas para você chegar a esse resultado, você vai pegar a corrente elétrica que está passando por esse equipamento e multiplica pela voltagem desse equipamento, né? Então, por exemplo, se for um equipamento 110, ele vai ter um consumo. Se ele for 220, ele vai ter um consumo bem superior ao de 110. E ele vai pegar a amperagem desse equipamento e vai multiplicar por essa voltagem, né? E aí você vai ter o que a gente chama de watt, tá? Esse watt é a potência, né? E quando a gente faz a conversão, ou seja, a transformação de watt para kilowatt, aí nós fazemos o quê? A gente, se for transformar de watt para kilowatt, a gente divide por 1000, né? Usar a canetinha. Aqui, ó. Então, nós temos aqui, ó, que 1 watt, ele é 0,001 kW, e 1 kW é 1000 watts, né? Então, se vocês observarem aqui, ó, na nossa lâmpada, a potência de 60, ela gera um consumo de 0,06 kWh, ou seja, se essa lâmpada ficar ligada por 1 hora, lá na sua conta de energia, o reloginho vai marcar 0,06 kW de consumo, tá? Na lâmpada fluorescente, por ela ter uma potência menor,
o consumo comparado com o da lâmpada incandescente, ele é um consumo menor. Se vocês observarem, né, aí a gente pode concluir e entender aqui o seguinte, que enquanto menor a potência, menor será o seu consumo na conta de energia, tá? Então, aqui, se a gente fosse fazer um comparativo, nós temos que... Aqui, vou desenhar para vocês, tá? Aqui, vamos lá, bebê. Aqui, ó. 0,06, ele é maior que 0,015, que por sua vez é maior que 0,01, né? Então você percebe que a incandescente, ela gasta mais que a fluorescente, que por sua vez gasta mais do que a lâmpada de LED. Se vocês observarem que ambas as lâmpadas, elas produzem o mesmo brilho, ou seja, a luminosidade que vai ser gerada pela incandescente, fluorescente e a lâmpada de LED, ela é o mesmo. Então, o que vai diferenciar uma da outra? Aí, aqui, a gente chama de custo, porque a lâmpada incandescente, ela é mais barata. Já a lâmpada de LED, ela, por ter essas qualidades de baixa potência e baixo consumo, ela acaba tendo um preço ou um custo mais elevado. Visto que também esse tipo de lâmpada, ele possui uma saída também menor, né? Já que ela tem um preço mais elevado, então é natural que as pessoas não prefiram comprá-las com bastante frequência, né? Só que quando a gente fala de uma pessoa jurídica, ou seja, uma pessoa que é dono de uma empresa ou coisa similar, é mais comum a gente ver lâmpadas de LED do que lâmpadas incandescentes, né? Se você der uma andada ali no shopping, por exemplo, é muito raro você ver uma lâmpada fluorescente, você percebe mais lâmpadas de LED. Na Havan também tem essa presença de mais lâmpadas de LED. E aí, quando você roda nos supermercados de grande proporção, você também percebe que eles utilizam bastante as lâmpadas de LED, porque aí representa economia. E aí, como é que a gente faz para calcular o consumo de energia elétrica por mês de uma casa, ou, enfim, de um empreendimento? Para que você possa fazer o cálculo do consumo de energia elétrica, você vai precisar utilizar a seguinte expressão. O consumo, ele é feito da seguinte maneira. Você vai pegar a potência do aparelho em watts, né? Você vai transformar esse valor para kilowatt, né? Ou seja, esse valorzinho aqui, ó, deixa eu só destacar aqui para vocês, ó. Essa potência aqui em watts dividido por 1000, isso aqui gera o valor em kilowatt, tá? Que é aquele consumo que a gente colocou lá atrás. E aí, esse resultado, você vai multiplicar pelas horas de funcionamento desse equipamento, né? Aí eu chamo a atenção de vocês o seguinte, que essa hora de funcionamento aqui, normalmente, ele é por dia. Então, por exemplo, lá na sua casa, você deixa a lâmpada ligada por, sei lá, 4 horas por dia, né? Quantos quilowatts essa lâmpada vai consumir no mês? Aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar a potência dela em kilowatt, vai multiplicar pelo tempo que ela funciona por dia, e aí tendo esse resultado, você vem aqui e multiplica por 30, já que o consumo de energia elétrica, ele é um ciclo que ele se fecha a cada 30 dias, tá? Então, pegando o exemplo da nossa lâmpada, nós vamos considerar o seguinte, que a lâmpada incandescente, fluorescente e lâmpada de LED, tendo as suas potências descritas conforme estava no problema, o consumo por hora
dessa minha lâmpada incandescente é 0,06. Se eu deixo essa minha lâmpada funcionando por 8 horas por dia, né? Aí eu estou contabilizando as vezes que eu ligo ela de dia ou à noite, aí como é que vai ficar o meu custo? Ou seja, como é que vai ficar o meu consumo? Aí eu vou pegar 0,06, tá? Que é esse consumo aqui individual dessa minha lâmpada funcionando por 1 hora. Então, esse quilowatt-hora significa o quê? Que esse valor de 0,06 é a quantidade de potência, né, consumida em um intervalo de 1 hora, tá? Então, se essa minha lâmpada ficar 1 hora ligada, ela vai consumir 0,06 na minha energia, ok? E aí, vejam, como ela fica ligada 8 horas por dia, então eu vou pegar esse valor de 0,06 e vou multiplicar por 8, tá? Se vocês fizerem a conta certinha, você vai ter 0,48 quilowatt dia, tá? Então, por dia, essa minha lâmpada incandescente, ela vai consumir 0,48 kW, tá? E aí, professor, como é que fica em 30 dias? Aí eu vou pegar, para me descobrir o consumo final dessa minha lâmpada incandescente, eu vou pegar o 0,48 e vou multiplicar por 30. Quando você faz essa continha aqui, ó, você vai ter 3 vezes 8, 24, vai 2, né? 3 vezes 4, 12, 2, 14. Essa vírgula vem para cá. Então, você tem 14,4 kW, o quê? Mês. Então, se vocês observarem com bastante atenção, essa minha lâmpada incandescente aqui, ela tem um custo fixo mensal, se, claro, ela ficar 8 horas por dia ligada, de 14,4 kW. E aí, se você repetir a mesma conta para fluorescente e para lâmpada de LED, você vai perceber que esses valores, eles são menores, esses dois aqui, ó, eles são menores do que 14,4, tá? Eu não vou fazer essa conta porque ela vai ser uma atividade para vocês fazerem depois. Mas aqui não tem tanto mistério. Você vai pegar esse valor do consumo por hora, multiplica pelo tempo de funcionamento, no caso aqui ele está funcionando 8 horas por dia, você vai chegar a 0,48 kW dia. E aí, como eu quero saber o consumo mensal dessa minha lâmpada, basta multiplicar por 30, já que a concessionária de energia elétrica, ela faz a sua contabilidade em cima de 30 dias corridos, tá? Mas aí, se você quiser, a título de desencargo de consciência, né, quando vocês fizerem aí as suas contas, a lâmpada fluorescente por mês, ela custa aos cofres da sua mãe e do seu pai 3,6 kW mês, né? Isso aqui eu já estou fazendo a continha de 0,015 vezes 8 horas por dia, multiplicado por 30, tá? E a lâmpada de LED funcionando 8 horas por dia, né? Nós temos aí um consumo mensal de 2,4 kW mês. Então, se você observar bem, ó, olha a diferença de isso para uma lâmpada, tá? Que fique bem claro. Se a sua casa tiver 5 lâmpadas, veja só, 5 lâmpadas incandescentes ligadas durante 8 horas por dia, só de lâmpada você vai ter um consumo de 72 kW mês, tá? Então, é um valor considerável só para gastar com lâmpada.
E aí eu não Professor, estou. só uma contribuição. Aliás, a lâmpada incandescente dá tanto prejuízo que até foi proibida de venda. Hoje em dia é muito difícil você encontrar. Tem umas novas linhas, que é tipo lâmpada incandescente de primeira linha, é mais cara, mas a incandescente mesmo original que você comprava R$ 3 antigamente não existe mais. Então, ela deixou de existir justamente por conta disso. Porque quando a gente fala de energia, a gente está falando de quê? A gente está falando de economia, né? E aí, se a gente for lembrar como é que é gerada a energia elétrica, aí todo mundo lembra, né? Que ela pode ser e de forma hídrica, né? Ou seja, ela é gerada a partir de uma usina hidrelétrica. Ela pode também ser gerada a partir de uma usina termoelétrica, mas seja elétrica ou seja termoelétrica, ela vai ter um custo. E é esse custo que o governo tenta levar em consideração, né? Porque quanto mais caro, que a pessoa pensa assim, eu vou usar aqui adoidado tudo, né? Quem vai pagar a energia sou eu, mas na verdade não é bem assim, né? Você está pagando para ter um uso, mas aí a pessoa esquece que essa energia ela tem um custo. Esse custo ele é um custo ambiental, né? Como assim, professor? Custo ambiental, se eu pago com dinheiro, né? Aí você para pensar, energia é vida. E aí, quando a gente fala disso, para que você tenha uma produção de energia maior, é óbvio que você precisa deteriorar o meio ambiente, né? A exemplo, tinha necessidade do Brasil criar a hidrelétrica de Belo Monte? Sim, porque se a gente observar, o consumo de energia aumentou. Que aí é uma coisa assim meio cabulosa, né, que a gente às vezes não consegue entender, mas a energia daqui é vendida para o sul e a do sul é vendida para a gente, né? Por isso que a nossa energia é cara, né? E aí tenta imaginar, tem locais do Brasil que não tem hidrelétrica, né? No estado do Pará nós temos aqui, ó, nós temos a de Curuí e nós temos a de Belo Monte. Daqui uns tempos o governo já está orçando em construir o complexo hidrelétrico do Tapajós, que vai ser sediado na minha cidade natal, né? Por quê? Porque está tendo a necessidade. E aí, conforme acho que foi a Deliane que falou, se eu não estiver enganado, Sim. essas lâmpadas incandescentes, realmente elas foram proibidas não só pelo consumo, mas porque ela tinha esse problema ambiental, né? Ela também queimava mais fácil, né? Apesar de ter o seu custo bem baixo. É claro que essas lâmpadas de 60 você não encontra mais. Porém, em alguns locais, você consegue encontrar a de 10 e a de 40, né? E essas primeira linha, elas são mais decorativa do que funcional mesmo, né? Então, ela é um pouquinho mais caro, né? Inclusive, essa que eu usei no início da nossa apresentação aqui, ela é uma lâmpada incandescente de decoração, né? Ela não tem tanta funcionalidade para brilho, né? Inclusive, eu acho que lá no shopping tem 3 lojas que tem esse tipo de lâmpada. Eu vou verificar direitinho, depois eu confirmo para vocês, tá? E aí, quando a gente analisa esses valores aqui, ó, se a gente for botar na caneta mesmo, né? Se seu pai estiver aí pertinho, chame ele para entender como é que funciona essa questão da conta de energia dele, que às vezes a gente se pergunta, meu Deus do céu, como é que essa energia veio tão cara desse jeito, né? Não, Matheus, como é que eu vou gastar 1.000 kW em 20 dias? Aí, meu amigo, eu vou te dizer, mais à frente eu vou te mostrar o que vocês podem estar fazendo aí para economizar na casa de vocês, né? A minha energia, por exemplo, eu pagava aí em média R$ 180, R$ 200. Esse mês que passou, eu paguei 491 reais. Olha só a diferença, né? E aí Aqui eu em fiquei casa pensando, varia. poxa, então, aí eu fiquei me perguntando, poxa, mas peraí, eu sou matemático, o que está acontecendo? Aí depois eu fui analisar com calma,
calma, né? E disse, ah, tá, agora eu sei de onde foi que veio todo esse consumo. Eu vou mostrar para vocês algumas situações que a gente não se atenta muito, tá? Mas como é que eu faço para saber quanto que realmente custa, né? Porque a gente viu que a lâmpada incandescente ela tem um consumo de 14,4 kWh. A lâmpada fluorescente 3,6 e a de LED 2,4 kWh. Então, para você saber quanto que custa, aí você precisa pegar a tarifa vigente do seu estado, né? Aqui no estado do Pará, residência normal, eu peguei esse dado, tá? Ele é um dado oficial lá da Equatorial Energia, que é quem gerencia a energia do nosso estado, tá? Então, numa residência normal, que é onde está classificada a maioria dos domicílios consumidores, ele tem um valor padrão, tá? Aí é que vem o choque para quem não sabia, tá? Se você observar lá, ele tem vários parâmetros, vários valores, várias variantes, né? Que isso aí também está de acordo com o consumo, está de acordo com a faixa, né? Se é baixa renda, se é normal, se é bifásico, se é monofásico, enfim. Tem uma série de valores lá. E aí, quando a gente tira uma média, né, de todos esses parâmetros que ele disponibiliza lá para o consumidor saber como é que é gerado a sua conta, a gente chegou ao valor de 0,7321. Ou seja, para cada quilowatt-hora que você consome na sua casa, a Equatorial Energia, a antiga rede Celpa, ela te cobra 0,7321 centavos, ou seja, ela te cobra uma média de 70 centavos por quilowatt-hora, tá? Então, a continha rápida aqui por baixo, né? Olha a situação. Cadê a canetinha? Opa, aqui, vamos lá. Então, veja só. Se eu tenho que a lâmpada incandescente, ela me consumiu 14,4 kWh por mês, o que acontece? Eu vou pegar esse 14,4 e vou multiplicar por 0,7321, tá? E aí, quando você faz essa continha, né, que é uma continha de leve, você pode estar fazendo aí no seu papel, na sua calculadora, enfim, onde você quiser. Aí eu tenho só com uma lâmpada, veja bem, uma lâmpada incandescente na sua casa, se você cair na bobagem de deixar ela 8 horas ligada por dia, você vai ter uma cobrança só lâmpada de R$10,12, tá? Esse aqui é um valor aproximado. E aí faça as contas. Se você tiver 5 lâmpadas em casa, R$50 só de lâmpada, tá? Então, por isso que é importante, você saiu do quarto, desliga, você não tá de dia, desligue a lâmpada. Não tem necessidade de você ficar com uma lâmpada ligada dentro de casa se você tem iluminação natural, tá? Se a gente for verificar o custo da lâmpada fluorescente, eu estou chamando de F para fluorescente, lá nós verificamos que é 3,5 hora de consumo por mês, aí você faz a mesma conta. Você pega 3,6 e multiplica por 0,7321, tá? E aí, se você fizer a conta certinho, né? Lembrando que aqui, esse valor de 7321, se tiver algum pai, alguma mãe aí nos ouvindo, né? Se quiser tirar alguma dúvida, fique à vontade, estamos à disposição. Não sou da Rede Celpa, mas eu posso esclarecer algumas dúvidas. Esse valor aqui, ó, que a gente pegou lá no site deles, já está incluído os impostos, tá? Não está incluída a iluminação pública, mas os impostos sim. Então aí você tem aqui um consumo aproximado de R$ 2,53 por lâmpada. Olha a diferença. É uma diferença de quase R$8 de uma lâmpada para outra. E se você lembrar lá do início, a luminosidade ela é equivalente, ou seja, se você estiver usando a incandescente e a fluorescente, ela vai gerar o mesmo brilho, porém, se você analisar aqui, olha a diferença de preço.
E aí, por fim, nós temos a lâmpada de LED, né? Que ela consome aí 2,4 kWh por mês. Então, você vai pegar o 2,4 e aí você vai multiplicar pelo valor de 0,70321. Aí você vai ter um custo aproximado, tá? A gente fala aproximado porque lá na Rede Celpa eles fazem um arredondamento que eles chamam de majoração para mais, tá? Eles nunca fazem essa majoração para menos. É incrível. A gente não consegue entender. E aí você tem, em números absolutos, você tem aí que a lâmpada de LED vai te custar, por mês, ficando ligada 8 horas por dia, um custo de R$ 1,68. Olha a diferença. E, professor, já é uma grande economia, né? Porque tem ventilador, tem geladeira, tem meio monte de coisa. Isso, Fora isso. também que a concessionária de energia, ela não cobra apenas isso aí, ela cobra a taxa de iluminação pública e outros impostos que ela coloca, como, se eu não me engano, em ISS. E, tipo, talvez a gente nem vá usar isso, né, daqui mais um tempo. Sim, sim. Se você pegar o talão de energia da sua casa, você vai ver que eles têm o custo de consumo da energia, que é o primeiro valor que eles cobram. Em seguida, tem o custo operacional, o custo de distribuição, existe o custo de perdas. Mas vem cá, que perdas são essas, né? Que a gente às vezes se pergunta. Essas perdas justamente aquelas pessoas que não pagam energia ou aquelas pessoas que roubam a energia, né? O famoso gato que faz, você paga por ele, porque a energia, você tem que lembrar que a energia ela é o quê? Ela é uma forma de conduzir que ocorre por cabos, no caso nós usamos a energia guiada por cabos, e essa energia, ela tem uma fonte, e a fonte faz o registro da saída. Então, mesmo que você tenha um gato, eu tenho um gato aqui na minha casa de boa, não vou pagar energia, mas pera lá, alguém vai pagar essa energia. A energia não é de graça, né? Você não está pagando, mas o seu pai pode estar pagando, a sua mãe pode estar pagando, seu avô pode estar pagando, eu posso estar pagando, né? Então, o que que perdem justamente o quê? Com esses gatos, com tendo esse tipo de comportamento, né? Enfim. E se você analisar com bastante atenção, pública, lá no próprio site da Equatorial, eles dizem que ela é proporcional. Como assim, professor? Se a gente pegar aí o exemplo que consumiu 1.000 kW em 20 dias, né, segundo ele afirmou aqui, o consumo de energia ele sobe também, né, ele fica bem mais caro. Agora, se você pega uma pessoa que consumiu a taxa mínima, que é 100 kW por mês, ele vai pagar ali uma iluminação pública baixíssima, ali, coisa de 5, 6 reais, né? A exemplo, a minha energia, por exemplo, eu paguei R$ 491 e passou. Só de iluminação pública eu paguei R$ 98. No mês Aqui em anterior, casa, por que eu exemplo, a gente paguei paga 200 e... aproximadamente 200. Aí, aqui a gente paga. Então, aí você Só aqui a percebe... gente paga de iluminação pública, varia, né? Fica no valor de 36, 72. Aí a gente até fica assim, meu Deus, a gente paga tudo isso só para iluminação pública. Atrás, eu vou te dar a minha experiência. Eu morava no bairro da Paz e na rua que eu morava não tinha poste, não tinha iluminação pública. E todo mês vinha a cobrança de iluminação pública. E aí eu me dirigi ao escritório aqui ainda era Rede Celpa, né? Mas já estava nessa mudança para Equatorial. E eu fui questionar por que eu estava pagando R$ 58 de iluminação pública se nem tinha poste na minha rua. E pasmem, a moça que me atendeu, ela simplesmente disse o seguinte: seu Anderson, ah, por onde o senhor anda, tem poste? Eu disse sim. Tem luz neles? Eu disse sim. Então, seu Anderson, é isso que você está pagando. A iluminação pública que você paga não é para ter um poste na frente da sua casa funcionando.
Você paga é para ter iluminação por onde você anda. E aí eu fiquei olhando e disse, tá certo, então quer dizer que eu vou pagar por um serviço que eu não tenho disponível na porta da minha casa, para o outro ter para onde ele... E detalhe, essa iluminação pública, ela não fica com a rede Celpa, tá? Ela é um tributo que é repassado para a prefeitura. Então, as prefeituras é que Eu li gerenciam essa grana da iluminação pública. professor, eu li na conta de Oi. energia que a cada R$ 100 de energia distribuído, 25% fica com a concessionária. Os 75% eles pagam de imposto. Então eles cobram da gente, a gente Exatamente. ainda cobram, tipo, o governo ainda cobra um deles. Exatamente. E aí, se você parar para pensar, né, que é uma coisa que ninguém para para pensar, né? Para construir a hidrelétrica, foi dinheiro público, dinheiro dos impostos. Se foi dinheiro do imposto, é um dinheiro nosso. Por que a energia não é mais barata? É uma coisa que a gente devia se perguntar. E outra coisa, quando a gente pega exemplo da usina hidrelétrica de Itaipu, que está lá no Paraná, que é a binacional, que daqui a uns anos não vai ser mais binacional, vai ser só estrangeira, né? Vai ser do Paraguai. Lá, a energia que é vendida para o Paraguai é muito mais barata do que a energia que é vendida no Brasil. Sendo que a maior produção dessa energia, ela está no lado brasileiro, né? Então, são coisas que não entram na cabeça, né? Aqui mesmo, não vou longe. A usina hidrelétrica de Tucuruí, para quem conhece, ela está aqui, está no nosso estado. Mas a energia que ela gera não fica no nosso estado. Ela é transportada para outras regiões. Né? Aliás, meu pai Você tem uma ideia? lá, professor. Meu pai ajudou a Oi? construir. Meu pai ajudou a construir a usina. Ele trabalhava. Olha aí. Não, para você ter uma ideia, hoje, no município próximo, que é o município de Breu Branco, que fica colado ali, falta energia. Tem dias ali que a energia falta, demora a voltar, Tucuruí também tem esse problema. Então, olha só a situação. Você tem uma hidrelétrica no seu quintal e falta energia. Enfim, são coisas que a gente não entende, né? Mas vamos seguir aqui, ó. Então, essa atividade aqui vai ficar para vocês fazerem em casa, tá? Depois. Ela tá lá no livro digital e também tá no livro físico para quem tiver na página 73, tá? Essa primeira a gente pode estar discutindo ela agora, né? Porque aí se eu considerar uma lâmpada 8 horas por dia durante 30 dias, a fluorescente incandescente é de LED, a gente percebe que o consumo de energia elétrica ele é diversificado, né? Do 14,4. E aí, segundo o texto que a gente leu, a lâmpada menos eficiente é claro que é a lâmpada incandescente, né? Ela tem um gasto maior, né? Potência equivalente às outras. E aí, para esse item A, eu deixo como reflexão para vocês fazerem em casa, tá? Ó, quando ele diz você, tá falando vocês, tá? Estão ainda por aí, pessoal? Estão me Sim, ouvindo? professor. Com silêncio. Perfeito. Sim. Então, aqui ele está perguntando se você tem o hábito de deixar lâmpadas acesas desnecessárias em sua casa. Eu tenho certeza que sim. Né? Às vezes você vai no banheiro, você esquece de desligar a lâmpada, você está no lâmpada ligada, né? Isso é normal, né? Isso é até aceitável, né? Mas que a lâmpada incandescente, ela tem cada uma, tá? Se bem que ninguém usa mais esse tipo de lâmpada, né? 14 kWh por mês.
A lâmpada fluorescente, que é o que o povo mais usa, ela consome 3,6 kWh. E é que eu recomendo que vocês usem aí, digam isso pro pai de vocês, né? Ela custa aí 2 kW por mês. E aí, conforme a gente fez a continha agora há pouco, nós temos aí que essa aqui custa em média R$ 10. Essa aqui foi 2 e quanto essa daqui? Alguém lembra? 2 e... Eu vou botar 2,50, mas foi 2 e alguma coisa. E a de LED custa aí por mês R$ 1,68. Então, se a gente for comparar aqui, isso aqui, consumo mensal, tá? E durante 8 horas. 8 horas é muito tempo ligado, gente. Vocês não têm ideia. Então, essa lâmpada de LED aqui tem algumas marcas, elas são bem mais caras. Que elas têm aí um tempo de vida. Se alguém tiver que essa minha tela de apresentação tiver sumido, eu recomendo que você saia da sala e entre novamente, tá? Que o erro será corrigido, tá? Tudo bem? Se tiver alguém com essa situação de a tela tiver sumido, sai e entra novamente, no mesmo link que eu encaminhei para vocês, tá? Então, aqui, nós temos o seguinte. Porque teve uma moça que disse que, acho que foi a Raíssa, disse que a tela dela tinha sumido, né? A minha... Normalizar. Isso. Essa Eu saí, situação, foi sem infelizmente, querer. acontece ainda no Meet, né? Tá. É porque a Raíssa falou que não tinha sumido a tela dela, né? Se isso acontecer futuramente, se vocês tiverem outra aula, aí você sai da sala e volta novamente, tá? Tudo bem? Tudo bem. Vamos Ok. seguir o bonde aqui. Beleza. Então, aqui vem a segunda atividade para vocês. Essa daqui, ela é um pouquinho cabulosa, tá? Preste atenção. Agora é com você. Com base no que a gente discutiu até agora, né, até esse momento, o que vocês vão fazer para mim? Vocês vão fazer aí na casa de vocês um levantamento de todo e qualquer equipamento que use energia elétrica. Celular, lâmpada, geladeira, máquina de lavar, ferro de passar roupa, né, televisão, ventilador, ar-condicionado, ou central de ar, não sei. Qualquer coisa que vá na tomada e que seja usado com frequência, você vai fazer esse levantamento, essa lista, tá? Depois que você tiver todo esse equipamento que você identificou na sua casa, você vai organizar eles da seguinte forma. Você vai colocar numa tabela, veja só. Todos esses equipamentos, eles têm... Aí você vai fazer o seguinte, você vai colocar o nome aqui, por exemplo, geladeira, tá? As geladeiras mais modernas, elas têm o selo do Inmetro, tá? Se ela é uma geladeira mais antiga, no fundo da geladeira, na parte traseira dela, você encontra uma etiqueta com essas informações. Aí você verifica qual é a potência dela, tá? Eu tenho uma geladeira, por exemplo, vou citar a minha, né? Troquei minha geladeira recente. Ela tem aí uma potência, nem sei qual é a potência da minha geladeira, até que ver isso depois. Mas aí eu sei que o consumo dela mensal é de 54 kWh, né? Ela tem esse consumo aí. Então, eu acredito que a potência dela... 754, tá, depois eu vejo isso com calma. Mas aí você procura lá na sua geladeira, lá vai ter o valor da potência, tá? E aí, se ela é mais moderninha, ela tem já uma etiqueta dizendo qual é o consumo mensal dela, tá? E aí, essa geladeira, ela fica ligada por quanto tempo, tá? Então, aqui, eu vou até apagar aqui para fazer o negócio direito aqui para vocês, tá? Que eu já tô fazendo lambança. Eu tô olhando o ventilador, mas não encontrei a potência não, professor. Você não encontrou? Não. Normalmente essa informação ela estaria na caixa do seu ventilador,
Aí, nesses casos, eu sugiro que você vá lá na internet e pesquise o seu ventilador, que lá ele vai ter essas informações. Esse é um trabalho de pesquisa que você vai fazer, tá? Isso que eu coloquei aqui em cima, que eu já estava prevendo que alguns equipamentos você não iria encontrar essa situação. Mas, por exemplo, o meu ventilador que eu estou com ele ligado aqui desde não sei quando. Gente do céu. Eu acho que eu tô ficando burro com o tempo. Não tô mais nem acertando escrever. Mas, vamos lá. O meu ventilador aqui, que eu estou olhando para ele agora, ele tem uma potência de 155 watts, né? Ele é um Philco PVT 400, Philco Turbo. E aí, você tem que pegar aquela informação lá. Para me transformar de watts para quilowatts, você precisa o quê? Pegar o valor do watts e dividir por 1000, tá? Então, esse meu ventilador, ele consome por hora, né? Se eu fizer aqui a matemáticazinha aqui, no caso, você pegar 155 e dividir por 1000, ele tem um consumo por hora de 0,155 kW, tá? Então, a sua tabelinha você vai fazer assim, você vai colocar o nome do equipamento, a potência dele em watts. Essa transformação aqui que você vai fazer, ela só vem o resultado aqui no consumo, tá? Então, esse consumo aqui, eu não coloquei aqui, mas você coloca aí no seu. Ele é em quilowatt-hora. Esse aqui é a potência em watts, tá? Se você não quiser colocar aqui em cima, aí você coloca igual eu fiz aqui embaixo, 155W, que é a potência dele em watts. Sim, Juliana, de todos. Isso é um trabalhozinho cabuloso para vocês fazerem, Eu tô bem né? ferrada, porque aqui em casa tem muito equipamento. Mas aí você faz aí uma... Não precisa você citar todos, você só cita aquele que é usado com bastante frequência. Por exemplo, aqui em casa a pessoa tem 5 chapinhas, você usa a chapinha todo dia? Aí se você usar todo dia, aí você coloca ele na lista. Geladeira é usada todos os dias? Sim, então você coloca ele na lista. Ah, professor, eu tenho 2 ferros de passar aqui, mas eu uso uma vez por semana. Eu preciso colocar ele na lista? Não coloca ele na lista. Professor, o fogão aqui de casa ele é elétrico. Eu uso ele todo dia? Sim, então ele vai para a lista. Entenderam? O celular, eu uso ele na tomada todos os dias? Sim, então ele vai para a lista. Então você faz essa média aí, tá? Não precisa você descrever tudo. Descreve apenas aqueles que são utilizados todos os dias. Aquele que você usa uma vez ou outra, não coloca na lista, tá? Que aí no final a gente faz uma média, beleza? Aí veja só. Vamos aqui, só para vocês entenderem como é que funciona a parada aqui. Aí eu tenho a potência do meu ventilador, que eu uso ele todo dia, né? O consumo dele por hora. Aí esse meu ventilador, ele fica ligado durante quanto tempo, né? Ah, professor, meu ventilador fica ligado aí 5 horas. Então você vem aqui, coloca 5 horas. Ah, professor, meu ventilador eu deixo ligado a noite toda. São 10 horas. Então você vem e coloca aqui 10 horas. Ah, professor, meu ventilador não desliga, fica 24 horas ligado. Então você vem aqui no tempo de uso diário, você coloca 24 horas. Ok até aí? Ok. Perfeito. Aí, para esse custo aqui, você vai usar, né, o mesmo valor padrão lá da Equatorial, que é o cadê, rapaz? Deixa eu apagar esse trem e escrever direito. Porque essas observações que eu estou fazendo aqui, elas vão ficar, tá? E aí, essa apresentação, ela vai ficar gravada em vídeo, que eu vou disponibilizar lá no meu canal do YouTube. E eu vou mandar o PDF dessa apresentação com todas essas anotações na sala virtual, tá? Então, quem tiver dúvida, assiste o vídeo novamente e verifica no material que vai ser disponibilizado para vocês, tá? Então, para você chegar nesse custo, esse custo aqui, lembre, ele é um custo em reais e ele é um custo mensal, ok? Então, para você chegar nele, você tem que usar aquela taxa que ela cobra por quilowatt-hora,
tá? E aí o que está lá no site da Equatorial é o 0,70321, tá? Então, esse é o valor que você vai usar. Ô, professor, como é que eu chego nesse custo? Você vai pegar esse valor do consumo, tá? Esse valorzinho aqui, eu vou até destacar ele bonitinho aqui, ó. Você vai pegar esse valor por hora, você vai multiplicar por esse valor de 5 horas, que é o tempo que ele funciona, tá? Destacou agora no de vocês, ó. 0,155 vezes 5 horas, que é o tempo, e aí você vem por fim e multiplica por 0,70. Opa, não é o 0,70 não, desculpa aí, gente. Eu fiquei tão empolgado que eu já pensei que eu já estava finalizando, tá? Isso é uma multiplicação direta que você vai fazer, tá? Então, você tem aqui, ó, o consumo dele por hora, o tempo que ele fica funcionando, que é 5 horas. Em quantos dias? É 30. Então, você vem vezes 30, tá? E, por fim, você vai multiplicar pelo valor de cada quilowatt-hora, que é o 0,70321, tá? Então, o resultado disso tudo aqui é o custo, tá? Você vai pegar, ó, esse valor que é o consumo por hora, tá? Vai multiplicar pelo tempo de uso diário desse equipamento seu. Esse equipamento funciona nos 30 dias, então você multiplica por 30. Ah, professor, esse equipamento eu uso 5 dias por semana. Então, se 5 dias por semana, são 20 dias por mês. Então, aí você não vai colocar 30, você já vai colocar 20. Mas é para ficar uma conta mais tranquila e suave para vocês, eu recomendo que você coloque 30, tá? Você vai pegar o consumo, multiplica pelo tempo de uso diário, multiplica por 30 e, por fim, multiplica pela taxa de cobrança mensal por quilowatt-hora, que é o 0,70321. Aí, o resultado dessa multiplicação é o custo mensal por ter esse ventilador ligado durante 5 horas por dia. Tá? Esse é o meu caso. O de vocês ele pode variar para mais ou para menos. Ok até aí? Tranquilo. Glória a Deus. Ok. E aí, de posse dessas informações que vocês vão gerar nessa tabela, que isso é uma tabela, tá? Eu só iniciei ela, mas vocês têm que botar mais linhas aí. Você pode fazer manual ou pode fazer digitado, não tem problema nenhum, tá? De posse de todas essas informações que você colocou lá, elencou todo o seu equipamento, eu quero que vocês indiquem em qual equipamento dá para economizar energia. E essa economia tem que ser de 30%. Tá? Por exemplo, vamos imaginar lá que sua conta deu, sei lá, R$ 500. Se você vai economizar 30%, aí eu admito e acredito que vocês sabem tirar porcentagem, né? E aí você tem 30% de 500, dá aí em torno de R$ 150. Então, eu tenho que economizar R$ 150. Aonde que eu vou economizar esses R$ 150? Aí você vai olhar na sua lista de equipamento, você vai ver, opa, esse daqui está custando muito caro. Beleza, eu vou diminuir o tempo de uso. Se eu diminuir o tempo de uso, vai diminuir o custo? Sim. Então, essa matemáticazinha aí, você precisa fazer, tá? E aí você precisa verificar aonde que dá para economizar 30%. Ah, professor, não consigo economizar esses 30%. Então, diga por que você não consegue economizar os 30%, tá? Mas eu vou citar algumas dicas aqui para vocês, tá? Veja só. O ar-condicionado, né? Todo mundo tem um ar-condicionado em casa, né? É uma coisa assim que virou até um artigo popular pelo seu baixo custo. Mas olha só, inclusive até uma coisa que eu preciso mudar aqui em casa. Eu acho que é por isso que minha energia está vindo muito cara. Né? Por quê? Porque o meu ar-condicionado ele foi instalado do lado do sol. Então a parede que ele foi instalado pega sol de
ponta a ponta. Também não. Eu não tinha me atentado a isso, mas olha só. O ar-condicionado, quando você for instalar, escolha um local que ele não fique exposto ao sol. Não é a exaustora dele, tá? Ou melhor, vou falar em um português claro. Essa parte de dentro dele não pode ficar exposta ao sol. A parte de fora não tem problema, tá? Se ele for instalado de modo correto, ou seja, um local que não pegue sol, olha quanto que você consegue economizar, 40% do consumo total com esse ar-condicionado, tá? Aqui ele está usando o ar-condicionado, mas na verdade é central de ar, tá? É porque é considerado como se fosse um aparelho de ar-condicionado, tá? Mas aí, 40% você economiza só em tirar o maldito do sol. Geladeira. Olha o quanto você economiza com geladeira. Ó. Deixe-a em um ambiente ventilado e longe do fogão. Se você fizer isso com a sua geladeira na sua casa, você consegue economizar o quê? Olha a situação. Você consegue economizar bastante. E lembrem que a geladeira, ela tem que estar funcionando 24 horas por dia, senão dá problema no gás dela, que nem todo mundo sabe. E só ela é responsável por 30% do gasto de uma casa. Isso, veja bem, estamos falando de uma geladeira normal. Agora, se for essas geladeiras duplex aí, de 800 e tantos litros, esse consumo ele sobe para até 50%, né? Então, veja só, nós estamos considerando uma geladeira normal, aquela de 400 litros ou aquela de 380 litros, né? E também você tem que lembrar o seguinte, que se você ficar abrindo e fechando, ou colocar um alimento quente dentro da geladeira, também aumenta o consumo de energia, tá? Então, aquela situação de dizer, não bota comida quente na geladeira, tem gente que esfria a comida na geladeira, né, um leite, alguma coisa assim, você aumenta e muito o consumo de energia, né? Então, é imprescindível que você tenha esses cuidados. Então, vai abrir a geladeira, né? Tira tudo que tu vai querer de uma vez só. Só que aqui, por exemplo, eu tiro por mim, que eu falo, né, casa de ferreiro, espeto de pau. Quando eu vou pra cozinha, que eu quero dar uma de Masterchef, cara, eu abro a geladeira umas 5, 6 vezes. Cada vez que você abre a geladeira, você está tendo troca de calor da parte externa com a parte interna, né? E aí o que acontece? Você eleva o consumo. Se você olhar aí pro... Oi. Parar, não tem nem como dar consumir geladeira. Toda hora a neguinha tá com sede, aí tem que abrir geladeira. Então, por isso que é recomendado que você compre aqueles filtros elétricos. Tem aqueles filtros que se põe um garrafão e água essa geladinha? É bem melhor você ter um desse na sua casa, você vai ter um gasto aí de uns 300, 400 reais, mas a longo prazo, se você for analisar, a sua economia é bem maior, né? Então, vale a pena você fazer o investimento, se sua mãe estiver aí perto, fale para ela que vale a pena fazer esse investimento, né? Por quê? Porque você consegue ganhar qualidade, e sem contar que a vida útil da sua geladeira, ela aumenta, porque cada vez que você abre, você fecha, você diminui a vida útil da sua geladeira, você desgasta a borracha, né? Então, é prejuízo, tá? Chuveiro elétrico, nossa, no período do inverno ele é maravilhoso, né? Mas aí, olha a situação. 1/4 da sua energia que você gasta, se você usar todo dia o maldito do chuveiro elétrico, 25% da sua conta de luz vai para o chuveiro elétrico. Então, não sei se o... Cadê? Deixa eu ver o indivíduo aqui. O Matheus Oliveira ainda tá por aí? Sim, professor. Tá vendo aí, Matheus? Possa ser que esteja por aí perdido aí os 1000 quilowatts aí, ó. Tô achando que é isso. Minha irmã demora umas 3 horas no banho mesmo. É possível, porque olha só. É claro que o chuveiro elétrico a gente não usa ele todo dia, né? Assim, na posição água quentinha, né? Mas aí de manhã cedo, meu irmão, água gelada. Um chuveiro elétrico é bom demais. Professor, aqui quando eu tava estudando não tinha esse negócio de chuveiro elétrico, não. Eu tomava banho, era na água geladinha mesmo.
Nossa senhora, dou conta É bom até não. pra Água acordar. gelada é melhor que é pra despertar. Também tem essa questão que a água gelada ela é boa, mas também dá. A gente acorda, chega e fica feliz. Não, não dou conta não. Eu ficava triste quando eu tinha que ir para a escola de manhã. Foi por isso que eu não dava aula de manhã, gente. Eu morria de preguiça de tomar banho com água gelada, né? Aí quando eu descobri os encantos do chuveiro elétrico, mas no lago chuveiro elétrico. Sem contar que a água gelada ajuda em um monte de Aí coisa. olha só, a iluminação, ela é benéfica para o corpo, né? Ajuda bastante. Mas faz igual aquele vídeo, né? Daquele negão que quer tomar banho com a cuia, né? Meu irmão, é difícil. Veja só, a iluminação, ela aí equivale 20% do seu consumo. Se você observar aí a nossa, aqui ó, aqui a nossa imagem, e quanto maior a potência da lâmpada, maior é o gasto, né? Então, por isso que é recomendado usar as lâmpadas de LED. Por quê? Porque ela tem a mesma luminosidade de uma fluorescente ou de uma incandescente, né? Aí você vai ter um consumo menor, né? Porque ela tem uma potência menor e vai proporcionar o mesmo resultado. Então, obviamente que se você fizer a troca das lâmpadas, você tem aí uma economia. Aqui em casa, a maioria das lâmpadas são LED, mas também são muitas, então não tem nem como ter muito controle. É verdade. E outra coisa também que muita gente não se atenta, né? Foi o Matheus, né? Dos 1000 kW, né? Deixa eu só confirmar se é o Matheus mesmo. Cadê? Foi. Eu. Beleza. Aí, Matheus, também tem que ver o seguinte. É possível que essa sua energia, segundo a própria Equatorial, ela diz o seguinte, que pode haver fuga de energia. Como é que essa fuga de energia acontece? Se a sua residência ela é uma residência antiga ou já tem um certo tempo, e a fiação também é antiga, possa ser que esteja tendo perda de energia na fiação. Por isso que eles recomendam sempre fazer uma vistoria quando possível, né? Ou seja, chamar o eletricista, ver o que está acontecendo, porque não é normal esse tipo de consumo alto. É claro, né? Também depende da quantidade de equipamento que você tem. Professor, e fora também o relógio. Aqui em casa também o consumo de energia chegava a R$ 600. Aí a mãe foi na Equatorial e conversaram com ela e vieram trocar o relógio. E só nesse relógio foi, tipo, quase R$ 300 de desconto, porque agora a gente paga em média R$ 260. Então, também tem essa questão, né? Porque os relógios, os analógicos, os antigos, né? Que tinha aquele negocinho do meio que rodava. Moça, aquilo ali dava um erro danado, às vezes rodava demais, às vezes nem rodava, né? Sorte de quem não rodava, né? Mas na sua grande maioria ele não era funcional, por isso que ele foi substituído pelo digital. É mais difícil para o povo fraudar, mas existe povo que frauda, né? Mas assim, a fiação, ela é algo que vale verificar, né? Porque com o tempo, dependendo da fiação que foi usada na casa, se for uma casa que tem mais de 15 anos, é possível que ela esteja tendo fuga na fiação, né? Sempre importante chamar o eletricista para estar dando uma analisada nisso aí, tá? A Aqui em televisão. casa. Oi. A casa aqui em casa, a casa tem uns 30 anos, eu acho. Aí minha mãe tá até vendo que vai alugar outra casa pra nós. É Ela é bom antiga. fazer. É bom fazer essa análise, porque quanto mais antiga a casa mais ela gasta energia, né? Por quê? Porque foi a fiação que era usada 10, 20 anos atrás, ela não tinha a mesma qualidade que a fiação tem hoje, né? E aí a pessoa olha assim, poxa, eu vou gastar, porque fio é um negócio caro, não é barato, é igual ferro. Ferro não é uma coisa barata, né? Mas se você faz bem feita, você ganha em economia futura. Até porque uma casa ela é feita para durar uma vida toda, não é para você usar igual uma roupa que você compra um ano, você já, por menos de um ano você já troca, já usa uma outra,
É aquele negócio, né, professor? Às vezes vale o investimento, né? Se você investir, você daqui a um tempo não precisa mexer mais com aquilo. Exatamente. É que nem a minha situação, ó. Eu tinha aqui em casa, eu tenho 2 notebooks, né? Eu tenho um Toshiba que me servia, era bacana, era top, né? Mas aí eu precisava de um melhorzinho. Eu disse, pronto, agora lascou, vou comprar outro, vou comprar. E aí na hora de comprar, eu fui analisar benefício. Optei por um Dell, né? Ele é mais caro? Sim, ele é mais caro. Porém, quando a gente para analisar o que ele pode fazer em comparação com o anterior, a gente percebe que a gente acaba tendo ganho. E esse ganho ele é super valioso quando a gente fala do dinheiro, né? Porque olha só, se você olhar na nossa imagem aí, deixa eu ver se ela ainda está sendo projetada, tá, a televisão. A televisão, dependendo do tipo de televisão que você usa, o seu custo vai lá para as alturas e você nem sabe, né? Olha a situação. Aqui em casa tinha-se muito esse costume de deixar a televisão ligada na tomada e ficava aquela luzinha vermelha. Ah, mas aquela luzinha vermelha não gasta nada. Gasta, gasta sim, meu amigo, e gasta muito, né? Então, a televisão, o recomendado para quem puder, né, tiver condições, substituir essas de tubo, né, essas da bunda de Tanajura aí, igual essa que está na imagem, ou essas próprias que a gente tem em casa, aquelas primeirinhas, as LCD, se você puder trocar por uma mais moderna, troque. Aí a dica é, enquanto mais larga e grossa for a TV, mais ela vai consumir. Fato. E professor, aqui tem uma que come energia que só. Então, aposente ela, deixe como aparelho decorativo, que as TVs antigas, têm o seu charme, elas têm É a porque sua ela beleza. É porque aqui em casa tem uma digital e uma dessa. Só que essa mais velha é a que fica ligada 24 horas por dia, porque ela que é conectada às câmeras daqui de casa. Mas eu já até falei pro pai trocar. Então, é interessante trocar e comprar ou uma LCD já ajudaria, né? Porque pensa bem, o que você usa 24 horas por dia tem que ser o que consome menos, né? Então, por exemplo, é mais caro? É, fato. Mas quando você para pensar na quantidade de tempo que esse equipamento vai ter que ficar ligado, aí você, quando for jogar na balança, você vai estar perdendo dinheiro. Então, você poderia ganhar dinheiro se você tivesse feito um investimento um pouquinho melhor, numa televisão melhor, e aí você, obviamente, vai ter um consumo menor. Então, quem tiver na sua casa e tiver essa possibilidade de fazer a troca, troque por uma mais moderna. E outra coisa, quanto maior a TV, também maior o consumo, já que ela precisa de mais potência para funcionar. Então, por exemplo, aqui em casa eu tenho uma TV de 42 polegadas e tenho uma de 50. A de 42 era ligado direto, né? Porque eu tenho um menino pequeno em casa, assiste desenho, tarararururu, né? E aí eu não entendi, aí eu teve um dia que eu passei na frente da TV, cara, tava quente igual o asfalto quando dá meio-dia. Falei, pá, tem alguma coisa errada aqui. Aí fui verificar a potência da TV, tudinho, rapaz, consumia muita energia. Aí foi o que eu fiz. Fui na loja, comprei uma nova, fiz esse investimento, né? Uma mais fina, me desfiz da outra, a outra ela tá mais de enfeite do que, né? Aqui a colar é ligada, mas a outra é usada com mais frequência. Então, quando você tem o equipamento que você usa com bastante frequência, é recomendado que você tenha um produto que seja de uma qualidade melhor, que aí você vai ter um ganho de economia no consumo, né? E a dica para televisão é: não está assistindo? Tira da tomada, tá? Isso não é só para televisão. A gente tem o fogão que é conectado na energia, né? O meu é Carregador conectado, de celular também. mas se você não tiver Come muita energia. carregador de celular, terminou de usar, tira da tomada, chapinha, tira da tomada.
ventilador não está usando, tira da tomada, negocinho diferente, tira da tomada, né? Então, assim, essa questão aí deixa eu ver, Matheus. Então, a sugestão que eu daria nesse caso é o seguinte: peça para sua mãe pedir uma vistoria da CELPA. CELPA não, da Equatorial. Ela pode fazer esse agendamento de uma vistoria para ver aonde que está tendo essa fuga de energia e se realmente ela está tendo. Se tiver tendo fuga de energia, a empresa vai recomendar, e existe até, precisa até ver direitinho, mas eles podem até obrigar o proprietário titular a fazer essa padronização, se essa fuga for muito alta, tá? Então, quem tem esse condomínio ou casa alugada, ele que é responsável por esse custo, não é o inquilino, né? É claro que tem que ver questão de contrato, tudo bonitinho, né? E aí a dica que eu dou é essa também, né? Se sua mãe for mudar de casa e tal, peça para fazer o contrato e peça para estar claro no contrato. Se tiver algum problema de vistoria, essas coisas, que corra por conta do proprietário, tá? E aí tem também, ó, ferro elétrico, né? Consome de 5 a 7% da fatura, né? Então, recomenda-se que você use somente quando for necessário. E quando for usar, faça de uma vez só. Então, por exemplo, eu vou dar um rolê hoje. Vou pegar o ferro, vou ligar, vou passar uma peça de roupa. Não faça isso. O ideal seria, você vai passar roupa, passa logo tudo de uma vez. Porque quando você passa de uma vez, você gasta de uma vez só, tá? E aí esse consumo ele não fica baixo, porque imagina, você usou o ferro para passar uma peça de roupa. Aí 2 horas depois você vai usar novamente o ferro, ele vai precisar aquecer novamente. Então, para ele aquecer, ele vai consumir energia, né? O mesmo, a dica que eu dou é para máquina de lavar roupa, né? Existem várias marcas. Eu aqui na minha casa eu tenho uma Electrolux, uma de 15 quilos. Você vai lavar roupa, enche a máquina até o bico, né? Não vai com aquela de, eu vou botar 3, 4 pecinhas, vou lavar, depois vou fazer de novo. Não, coloca de uma vez só. Faça, se for fazer as coisas, faça de uma só vez. Porque, por mais que eu tenha aquela sensação de que eu vou gastar mais, porém eu vou usar menos. Estou usando menos, e essa forma de pensar acaba me gerando economia no consumo final durante o mês, né? Então, o ideal seria isso. Beleza? Qual é o prazo de entrega dessa atividade? Ou seja, da atividade que você vai fazer, o levantamento dos equipamentos, colocar na tabela, fazer essas continhas tudinho e mostrar onde é possível fazer 30% de economia. Qual é o prazo de entrega? Curiosos para saber o prazo de entrega? Amanhã. Olha que legal. Nossa, o povo ficou até emocionado, ó, ninguém falou nada. Me emocionei aqui, ó, professor. Ai. O prazo de entrega é de amanhã, tá? Gente, não precisa ser descrever tudo, gente. Descreve só o padrão, né? Qual é o padrão, professor? Geladeira, televisão, celular, ventilador. Esse é o padrão, né? Entenderam? Ó, televisão, geladeira, ventilador, quem tem ventilador, ar-condicionado e celular. Isso é o que é ligado com bastante frequência. Os outros, se você tiver tempo, você insere. Se não tiver tempo, não tem problema. Mas esse eu não abro mão. Beleza? Esses são... 30%, né, de desconto que é para dar? 30% de economia. Economia, né? Isso, você vai gerar a sua tabela lá. Veja. Itens obrigatórios. Geladeira, TV, celular. Foi o que eu falei mais? Ventilador.
Esses 4 itens são obrigatórios. Todas as tabelas terão que conter esses equipamentos aqui. No mínimo esses. Professor, eu posso botar... Você vai disponibilizar o slide? Sim, vou disponibilizar sim. Tá bom. Eu vou disponibilizar tanto em PDF como em PowerPoint mesmo. Mas, na verdade, eu vou fazer melhor. Eu vou disponibilizar em Word. Já a tabela pronta só para você inserir os valores. Você pode imprimir ou você pode escrever no caderno, enfim, fica a seu critério. Professor, eu sou aluna raiz, Tá bom, eu tenho que obrigado. escrever no Oi? caderno. Sou aluna raiz, eu preciso escrever as cores no meu caderno. Perfeito. Eu vou disponibilizar o modelo lá em doc, né, em formato de Word. Assim que eu finalizar a aula, eu já vou colocar lá para vocês, já ir adiantando essa atividade que é para amanhã, tá? Então, esses são os 4 itens obrigatórios que tem que ter. Professor, são 4 celulares que eu tenho em casa, que são usados, vamos supor. Você vai colocar na tabela um celular apenas, e aí quando você tiver o valor final, aí você lá embaixo você escreve, são 4 celulares, então vou pegar o valor de 1 e multiplica por 4. Professor, TV são 5. Pega o valor de uma TV e multiplica por 5, tá? Professor, eu quero incluir aqui a lavadora de roupa, a secadora, chapinha e por aí vai. Posso adicionar? Pode, mas lembre que esses 4 são obrigatórios e se atente para o prazo. É amanhã até meia-noite. Melhor, é até amanhã, às 23h59, tá? Quando vão dar de João sem braço, amanhã, 20/10, até às 23h59. Beleza? Tá claro para todo mundo que é para fazer? Hoje? Ok. Beleza. Ok. Entregar as atividades até amanhã, né? E aí, essa atividade que eu estou passando, essa é para amanhã. As outras que estão para trás, aí fica para vocês fazerem, tá? E aí a gente segue na próxima aula daqui, ó. A gente vai seguir de função a fim, tá? Tá ok. Alguma pergunta, alguma dúvida? Alguma pergunta? Não, não. Não, eu só gostei da aula hoje, foi boa, muito boa. É só uma contribuição. Obrigado, eu agradeço. Então, desejo um bom dia a todos. Até a próxima aula. Se cuidem mesmo, tá? Deixa eu só finalizar. Professor, e o link para a chamada? Tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou... Só um segundinho aí, gente. Eu vou... Aqui, achei, voltei. Eu vou encerrar a gravação, tá? O que eu vou... Só um segundo.